Salve, salve, fã da velocidade! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o seu ponto de encontro com o mundo da velocidade, o seu podcast onde você conhece grandes histórias, grandes assuntos, muita coisa interessante, tudo do universo que a gente gosta, você vê aqui no Pelas Pistas. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui com Christian Nelson. Beleza? Beleza? Nelson e Christian. Inclusive, Christian Nelson quase foi o nome do programa, né? O Christian que sugeriu, pensou um Pelas Pistas com Christian Nelson e achar que era uma coisa meio... música sertaneja, já pensou que dupla? Nossa, Christian Nelson. Eu sou ótimo pra cantar. E pra dançar, então? Quem faria a primeira voz? E aí, E aí? senhores, tudo certo? Tranquilo? Tudo jóia? Tudo bem, né? Estamos aqui tranquilo. Uma das coisas mais bacanas que eu vejo nos comentários dos vídeos, o pessoal nos seguindo lá no nosso Instagram, no Pelas Pistas 360, é a quantidade de mensagens do pessoal pedindo, pô, conta mais histórias de prova, mais histórias de carreira de vocês. Então aproveitar e tirar um dia pra gente poder falar um pouco mais de histórias, o começo, como foi ali a formação de pilotos. A gente já teve alguns momentos vocês comentando a primeira corrida de kart de vocês, como que foi, mas vamos destrinchar um pouquinho mais a carreira de vocês, combinado? A gente tem tempo pra isso? Você tá de olho aqui, nossa produção tá com o tempo aqui, eles vão falando quando a gente vai preparar. Vambora. Beleza? Vambora. Vambora. Então, Aperta o botão, start Aperta button. então. Senta que lá vem a história, então, que o nosso programa de hoje. Christian, você chegou a comentar que a sua primeira corrida de kart foi em São Carlos. São Carlos, que você foi ali, você, teu pai, tua mãe, um amigo e um carro velho. E a minha irmã. E aí, tua irmã? Não, o carro não era velho, era uma picape S10 a álcool, ela fazia 2 km por litro. Tanto que meu pai acho que comprou ela na semana da corrida, para eu poder carregar as coisas, né? Tá. O kart, pneu reserva, um motor reserva, a gente não tinha nada praticamente, né? Tava começando tudo. Daí ele teve que parar provavelmente uma vez no meio do caminho. Imagina, São Carlos e São Paulo, o quê? 230 quilômetros, 240, ele teve que parar uma vez. Eu fiz a corrida, voltamos para São Paulo domingo à noite. E na segunda-feira ele vendeu o carro, né? Ele achou um absurdo. Ele não tinha ideia como que um carro podia fazer 2 km por litro. E é uma coisa curiosa, porque nessa época você foi com um carro assim, e nessa época vocês tinham uma equipe de Fórmula 1. Não tinha um caminhão da equipe pra chegar, pra levar, porque era a época da... Você falou que foi 82, 81? Não, 81. Foi o último o ano último nosso ano. de Fórmula 1 foi 82. É. Então, foi... Tinha equipe de Fórmula 1. Mas eu tava começando no kart. Uhum. Mas eu acho que é mais ou menos a história de todo mundo. Se você for ouvir a história do Júnior também, quando ele começou... Não, acho que no primeiro programa ele tinha comentado, a Isso. sua primeira corrida foi de aquele calça jeans, não foi? Já Sem capacete. Não, Então, com capacete. Não, mas sem um capacete seu. Ah, assim, sim, um é, capacete de normal, moto, de moto. motoboy, é. Então, ele correu com capacete de motoboy, calça jeans, e no entanto ele era filho do tricampeão mundial de Fórmula Tá 1. vendo? Você em casa que vai no kart indoor e quer comprar a roupinha nova, um não tinha um carro pra ir, o outro correu com capacete de moto, tá vendo? Então, o começo realmente foi algo bem mais de base de vocês. Não tem o que reclamar, né? A gente tinha tudo, mas... Uhum. Né, meu primeiro macacão aí da época, um Sparco da vida, demorou... Na verdade, meu primeiro macacão Sparco e os primeiros, né, pelo menos uns 3 que eu usei na época do kart, foram todos macacões do meu pai, meu pai correu em Le Mans em 95, 6, 7, 96 e 7. Ele pegou todos aqueles macacões daquela época que eram dessa grossura, Sim. ele levou para casa, mandou cortar, apertar o macacão. Eu tinha na época 10 anos de idade. Uhum. E eu corria com esses macacões aí. Só que eram macacões brancos, era aquele material branco, igual aquele do Christian aí atrás, aí, um branco bem perolizado, assim, bem, assim, se encostar qualquer graxazinha, alguma coisa, ela Uhum. não sai Não nunca sai mais. nunca mais. E aí eu lembro que eu ficava com o maior dó, que aí ele me entregava, ele chegava dessas corridas, pegava o máximo que ele podia lá com a equipe, né? Mandava diminuir um, aí eu usava o macacão até o macacão ficar marrom, né? Aí depois mandava diminuir o outro. E era engraçado que eu corria com um macacão que tinha Corona, tinha, sei lá, só marcas assim, era cervejas, tinha até patrocinador de cigarro, se eu não me lembro. Tinha Hollywood num dos macacões. Tudo coisa de mais 18. Mas era só os macacões que sobravam do meu pai. Meu pai nunca guardou nada da época dele, nada. Os macacões de Fórmula 1, nada. Ele ia dando, capacete, ele não tem quase nada. Tudo que ele tem guardado hoje em dia são coisas que os filhos guardaram. Uhum.
porque a gente gostava muito e, enfim, então sobrou assim, eu chutar alto 10% das coisas, 5% das coisas que ele passou, a gente guardou. Ele nada, então, e parte dessas coisas ele mandou diminuir pra eu usar no kart, pra ele não ter que comprar. Pra quem tá nos acompanhando em plataformas de vídeo aqui, dá pra ver que realmente esse teu macacão, que você chegou a usar, porque esse aqui tá branquinho mesmo, hein? Não, usei. Eu usei bastante. Mas eu não usei no kart, né? Porque geralmente no kart você fica muito mais sujo que no Muito mais carro. sujo do que no Muito carro. mais sujo que no carro. No carro você tá suando. Às vezes marca alguma coisa na perna, nas costas, mas a parte da frente do macacão sentado no carro raramente fica sujo. A gente vai chegar no assunto carro, mas só explorando um pouquinho mais o assunto kart aqui. Quantos anos você competiu de kart, Christian, antes de partir pra 11 carros? até 16. De 11 a 16. De 11 até 16. Eu comecei a correr de carro, eu tinha acabado de fazer 17 anos. E aqui no Brasil você chegou a correr? De carro? De Tá carro, falando? isso. Isso, de Fórmula Ford. Minha primeira temporada de Fórmula Ford foi com 17 anos aqui no Brasil. Como que era esse cenário de automobilismo? Porque hoje é tão irreal pra gente pensar que a gente tem... A Hoje a gente tem Fórmula a Fórmula Ford era 4, forte né? aqui no Brasil. Tinha que eu me lembre, 20, 25 carros. Ótimos pilotos correndo. Tinha um apoio muito grande da Ford por trás. E eu acho que é uma das lacunas hoje em dia que de repente está faltando, né? São aquelas famosas categorias de base, que agora começaram com a Fórmula 4, Sim. que corre no mesmo final de semana da Stock. Não é no mesmo final de Às semana. vezes sim, É, às Às vezes vezes não. sim, às vezes não. Mas Então, na época também, Cris, a Ford estava muito envolvida no automobilismo, né? No automobilismo automobilismo mundial, mundial. de corrida, Não, né? pode ser. Ela tinha motor na Fórmula 1, então ela tinha várias, né? Ramificações. Categorias. Era igual foi a Renault, depois de um tempo que teve a Fórmula Renault com equipes na Fórmula 1. Então, foi uma época que a Ford estava muito envolvida em várias coisas, patrocinando vários pilotos, montadora, investindo. É o que a Fórmula Renault depois teve. Hoje em dia não tem tanto, né? Teve a Fórmula BMW, lembra? Quando a sim. BMW estava na Fórmula 1, teve a Fórmula BMW, então isso... Mas a Ford foi a que teve uma era maior, eu acho, assim, Que né? tinha campeonato Brasil, Fórmula Ford, tinha Fórmula Ford na Inglaterra, Na Inglaterra que era até o hoje principal, tem, até hoje. Até hoje É. tem, mas o caminho natural aqui no Brasil era a Fórmula Ford aqui no Brasil, daí Fórmula 3, que tinha a Fórmula 3 brasileira e sul-americana, eu participei das duas, e daí eu fui para a Europa correr de Fórmula 3 inglesa, que a Fórmula 3 inglesa era a categoria que você tinha que participar antes de você tentar entrar na Fórmula 1. Só para antes de migrar de novo pro Nelson nessa transição kart-carro, como que era o grid da Fórmula aqui no Brasil? Você falou que era muito forte. Dá uns exemplos de quem corria com você. No meu ano, Fangio. Fogaça, Fangio, Ascari. Fogaça, Russo, Jefferson Elias, Ricardo Matos, Afonsinho Jafone. Isso de Fórmula Ford. Isso de Fórmula Ford. Tá. Daí, quando eu fui para a Fórmula 3, daí juntou com toda aquela montoeira de piloto lá da Argentina. Forlan lá. Furlan, Cingolani, Kissling. Por exemplo, você pega o Kissling. O Kissling é da época do Leonel Friedrich. Esses daí, eu tava entrando na Fórmula 3 com 18, 19 anos e eles já tinham 35. Eram os profissionais da Eram os categoria. profissionais daquela categoria de Fórmula 3 que corria na América do Sul. Então, a experiência que esses caras tinham, por exemplo, o Leonel andava muito. Kissling, a mesma coisa, porque eles já estavam competindo naqueles carros há muito tempo. Então, conheciam todas as pistas, todos os carros. Eles sabiam praticamente tudo. E daí, os jovenzinhos que estavam entrando eram o Furlan, eu, Cingolani, corri, nossa, uma figura, adoro o cara até hoje. O Bocão, que era companheiro de equipe lá do Leonel. Teve uma turma muito boa e eu me diverti bastante aqui correndo de Fórmula 3 na América do Sul. E você, Nelsinho, como que foi? Quantos anos de kart e como que foi a transição pro carro? Foi dos 8 aos 15. Aí os 15 foi o último ano de kart de graduados B. Aí eu já comecei a treinar de Fórmula 3 direto. Fiz algumas corridas em 2001, as últimas 4, 5 corridas. Aí a gente ganhou 2002. Mas quando você correu em 2001, era quantos anos? 16 ainda? 16, 16, né? Se eu sou de 85.
comecei com 15, terminei o ano com 16. O outro ano foi de 16 para 17, aí terminei... isso aí, né? Por aí. Eu sou péssimo de fazer conta, Não, mais de ano. 15 para 16 em 2001. Aí 16 completos pra 17 em 2002. Exato. Aí final do ano fui pra Inglaterra pra fazer as temporadas de Fórmula 3 inglesa. E quem corria comigo na época era o Moro, o Juliano Moro no primeiro ano. O Vitor Meira chegou a fazer umas provas, mas ele já tava meio que indo e voltando. Mas isso já no Fórmula 3 aqui. Sul-Americana, né? O Furlan ainda tava também. Só que ele já era o cara mais experiente. Tinha o Thiago Medeiros. E no kart, quem que era? Thiago Medeiros virou piloto profissional de helicóptero. Correu na Indy, não? Não, inclusive acho que tá morando onde? Em Singapura? Não, eu tava em Dubai e acho que ele voltou pra São Paulo. Tá. Correu de Indy, correu na Indy. Não, ele foi campeão da Indy Lights. Eu não lembro os outros agora de cabeça. Eu sou muito ruim de memória. Mas no kart, quem que é da tua kart, geração que corre até hoje? Jimenez, Átila, Lapena, Galide. Praticamente o grid da Stock, né? O Tuca era 2 anos a mais pra cima. O Campos também. Uhum. Tinha o Desgraça. Quem mais? Eram tantos, assim, quase todos da Stock ali, né? E aí uma coisa curiosa agora, nessa transição de carros, vocês seguiram aí caminhos diferentes, porque você seguiu com uma estrutura própria, vocês, né, a Piquet Sports, que foi pra Fórmula... Já era na Fórmula 3 aqui, né? A ideia não era fazer equipe própria. Quando a gente estava saindo do kart, meu pai negociou muito tempo com a Mir Nasser. A gente fazia lá, porque a equipe era de Brasília, era muito fácil, tinha uma estrutura boa. Só que meu pai queria fazer a própria gestão dele dentro da equipe. Ele queria usar a estrutura do Amir, que já estava todo caminhão, tudo. Meu pai não queria essa encheção de saco de ter que ter sair oficina. Comprando as coisas. Vamos fazer a nossa estrutura dentro do Amir. E o Amir não... Cara, ele não queria fazer jogo. Ele falou, tudo bem. Mas tem que ser do nosso jeito. Meu pai falou, não, cara, só quero usar... A gente vai usar a equipe Amir Nasser. Se a gente ganhar a corrida, a equipe Amir Nasser, não tem problema. Só que é o nosso engenheiro, nosso mecânico e nossa contabilidade, pra saber o que vai ser trocado e o que não vai ser. E o Amir não... Cara, ele não sei por que ele não quis de jeito nenhum. Ele se ferrou, porque a gente começou a ganhar as corridas já no primeiro ano, no segundo ano a gente dominou. Mas teria sido muito mais fácil. E aí, quando a gente estava terminando, né, ganhando o campeonato em 2002, que a gente já estava conversando com as equipes lá, a gente percebeu também muita gente querendo tirar vantagem, né, da gente, já que cobrando caro, isso, aquilo. Só que meu pai também sempre tem essa desconfiança, né, que as equipes comerciais, elas sempre querem cobrar mais para ganhar dinheiro e elas têm toda a vontade do mundo de fazer 2 anos com você. Vai fazer o primeiro ano, não quer que você ganhe no primeiro ano para você ter que fazer um segundo ano e aí você vai para frente, entendeu? Meu pai não queria isso. E aí meu pai ficou muito desconfiado também antes de ir para Inglaterra. E aí, de última hora, ele falou, não, quer saber? Vamos fazer nosso próprio negócio. A gente estava muito preparado para isso. E aí, foi uma correria de última hora, a gente conseguiu comprar um caminhãozinho. Eu lembro que, na época, a gente comprou um esquema todo pronto da Halt, que era meio que uma oficina, um galpãozinho de madeira, junto com uma casinha, que vinha com um caminhão. Então, pronto. Aí chegar, já tem a casa, a oficina, tudo pronto, vai morar todo mundo junto. E aí, eu lembro, cara, eu juro que era, tipo, 2 semanas antes da gente ir, a equipe deu pra trás e ela falou, não, a gente vai correr o ano que vem, não vai dar, e correram com o Will Power, de Halt. E a gente teve que achar uma oficina. Você lembra do Fred Goddard? Fred Goddard. Lembro do nome. Em Silverstone. É um cara que andava muito, tinha muitos carros antigos da Fórmula 1, tinha uma equipezinha de Fórmula 3. Tá. Ele acabou falecendo depois de alguns anos, mas ele emprestou um cantinho da oficina dele. A gente foi morar num Travel Lodge lá em Towcester, que era do lado de Silverstone. Morei 2 meses nesse Travel Lodge. Nossa, foi a pior coisa do mundo. Esse Travel Lodge seria o quê? Tipo um... Toaster. Tem 2... Torradeira, é isso? Não, é o nome da cidade. É o nome da cidade. Tá. Do lado de Silverstone. Tá. Tem 2 casas. Uma que vocês moravam e outra do vizinho. Então, assim, só que esse hotel chama Travel Lodge.
É um hotel de beira de estrada de caminhoneiro, Tá. onde eles pernoitam lá e Uhum. tem um hotelzinho, tem um restaurante chamado Little Chef. Oh, Nossa que tem na Senhora. Inglaterra inteira. É. Então, Então, foi muito sofrido, porque os caras saí do Brasil, morava. baked beans e fish and chips. Enfim, ou bacon, né? Sei lá. Então, Tudo enlatado, né? Uhum. Então, cara, o começo foi um trauma, assim, muito grande. Porque eu saí do Brasil, um puta clima, morava em casa, roupa lavada, comida na mesa, tudo do melhor, pra morar num travel lodge, um hotel beira de estrada, que não tinha onde comer, eu não tinha carro, porque eu não tinha 18 anos, mal tinha uma bicicleta, mesmo se tivesse bicicleta, tava muito frio lá fora pra gente poder sair pra qualquer lugar. Cara, o começo foi muito sofrido. Foi, assim, não dá pra reclamar que a gente tinha o orçamento pra correr e tudo mais, mas te falar um choque cultural, assim, de conforto, assim, foi uma coisa... mas você acabou andando de equipe própria a sua carreira inteira aqui no Brasil. E daí você fez o primeiro ano de Fórmula 3, você levou a sua equipe A gente para Fórmula acabei 3. levando, peguei os Então, dois isso daí mecânicos. foi bem parecido comigo. Só que a hora que eu fui para a Europa, Tá. daí a minha primeira equipe lá na Europa foi na West Surrey Racing, a equipe lá do Dick Bennett. E daí a gente parou com a nossa operação aqui no Brasil. Até então, a gente foi bem parecido. O meu pai sempre montou uma estrutura aqui no Brasil. Quem era o nosso mecânico-chefe, inclusive, era o falecido Darcy de Medeiros, que trabalhou no projeto da Fórmula 1, entre outras coisas. Então, ele teve envolvido no projeto da Fórmula 1 desde o começo. E também meu pai conseguiu arrastar outras pessoas icônicas também que tinham participado do projeto de Fórmula 1. Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. Quando você foi pra Inglaterra depois? Eu fui para Inglaterra. Como que era? Porque hoje é muito mais fácil. Hoje o mundo é muito mais fácil. Hoje você manda um e-mail, você procura no Google, equipe, alguma informação. Como que era pra negociar com uma equipe década de 80? Você não tinha uma ligação internacional, era caríssimo. Não, começo da década. Não era tão ruim que nem na época da equipe de Fórmula 1, né? Tá. A equipe de Fórmula 1 era trágico, imagina. Para pensar você construir um carro de Fórmula 1 na frente do Portão 7 na década de 70. Portão 7 de Interlagos. Portão 7 de Interlagos. Onde você pedia a relação de câmbio por Telex. Telex. Você nem sabe o que é Telex, né? Pô, empresa de informática? E então, isso entre várias coisas, várias histórias que rolavam. Então, aquilo que, sei lá, eu acho, aquilo que o meu pai conseguiu fazer nessa época foi praticamente um milagre. Você para pra pensar um pouquinho, hoje com a tecnologia de informação de voos, a própria Haas, a equipe americana não é nos Estados Unidos, Sim, é na Inglaterra. na Inglaterra. Com toda a facilidade que tem, né? Exatamente. Então, e com dinheiro, muito mais dinheiro e tudo mais, é baseado na Europa, porque tem que ser na Europa. Não dá pra fazer fora, assim. Então, o que eles fizeram foi muito difícil, ainda numa era que, pelo amor de Deus, né? Tanto que eles chegaram à conclusão logo no começo que não dava mais para ser aqui no Brasil. E daí mudou-se lá para Inglaterra. E daí a estrutura nossa era em Reading, lá na Inglaterra. E daí tivemos uma série de outros problemas, né? Mecânico estrangeiro com mecânico brasileiro, daí inventaram fronteira, né? Dentro da equipe, então tinha que ter passaporte, porque o mecânico inglês não queria falar com o mecânico brasileiro, porque brigavam, daí o mecânico brasileiro não queria falar com... Enfim, isso daí, como você mesmo fala, é história para outro pod nosso aqui, mas... Mas vê o lado do piloto Christian. Então, assim, como que foi a sua negociação nessa época mais de comunicação um pouco mais complicada para uma equipe de fora? Como a equipe sabia que o Christian era campeão brasileiro, por exemplo? Era telefone, o que saía de mídia, né? Na época era revista, jornal, e daí era telex, ainda, acho que era telex, isso, ainda era telex. Foi logo que eu cheguei lá que começou a usar... Não, desculpa, era bastante fax. Fax, exatamente. Já não era mais telex. Era então telefone, fax. A hora que chegava nos finalmente das negociações, daí pegava um avião, ia para lá,
sentava cara a cara com o Dick, então vai ser assim, assim, assado, vai ter isso, não vai ter aquilo, quantos testes, quantas corridas, enfim, fazia-se todo o layout do carro e daí meio que batia o martelo. Nesse aspecto, hoje em dia, é 10 vezes mais fácil. Não, imagina, com isso daqui você consegue praticamente resolver o mundo. Então, nesse aspecto, é muito mais fácil hoje em dia. E na tua época, Nelson, você falou que foi 2002 que você foi para Inglaterra. Isso. Por exemplo, internet de celular não era uma coisa que estava começando, por exemplo. Não, tinha eu nem lembro, tela. eu lembro que no meu, foi 2000 e, aí o primeiro ano foi 2003, em 2004 que eu tinha uma internetzinha que começou a ter uma câmerazinha bem devagar, assim. Eu lembro do computadorzinho assim, com a bolinha em cima, que era a câmerazinha. Mas estava começando, né, nossa, dá até arrepio de lembrar aquela. Imagina o que era na época dos nossos pais, né? Tipo, o que eles sofreram e passaram. Meu primeiro ano de Fórmula 3, tive uma corrida minha em Brands Hatch. Daí, ele nem sabe, né? Que provavelmente ele estava no berço ainda, mas o pai do Júnior, o Nelson, foi lá visitar e eu acho que para dar uma olhada, até mesmo para ele se instruir um pouco, para ele se preparar já pensando no filho. Então, meu pai estava lá, é óbvio que os dois começaram a conversar lá no Você caminhão. acha que meu pai estava se preparando para ir lá comigo depois de 30 anos? Não, né? 1980? Não, para ver o que estava acontecendo, o que estava rolando, se tinha equipe boa, se não tinha. Viajando, o cara tá viajando. Eu acho que preparando pro Nelson. O Nelson tinha nem nascido, assim, nem tinha pensado. Não é assim. A gente tá falando As de equipes 90. as equipes você- até 90. 90. Achei que era 80. Não. Não, eu não sou tão velho assim. Não, mas tá. as Velho, equipes mas da não época é dele já até tanto, fecharam a hora que você chegou. Não... Ah, tá. Bom, Não. Tudo bem. Eu me Daí ele confundi tirou aqui. do bolso, né? Ele tirou do bolso sei lá, um banco de dados naquela época, né? Da HP. Era uma calculadora que dava para colocar o número de telefone e o nome das pessoas. Tipo uma agenda eletrônica. Isso, exatamente. Eu olhei para aquilo lá e eu fiquei encantado. Eu falei, uau, que legal. Eu consigo colocar o nome da pessoa com o número de telefone, então eu não preciso ficar escrevendo numa agenda de papel. Então, você praticamente tinha a sua vida inteira naquilo lá. Passou uns 2, 3 meses, eu fui atrás, né? Fui atrás. Não tem ir atrás. Hoje em dia. Você era uma atrás, loja. Eu comecei a fuçar numa loja. Eu vi, né, que marca que era, não sei o que. Eu lembro direitinho. Era uma HP. E daí eu fui atrás e eu comprei a mesma agenda eletrônica, paguei 200 libras nela. Na época, a libra para o dólar estava 1,8, quase, sei lá, $400, $500. Numa coisa que não fazia, comparado com hoje em dia, não fazia nada, né? Praticamente, você só dava input nela, colocava o nome da pessoa, o número de telefone e fazia conta matemática, 1 mais 1 é 2, é isso que você fazia com ela. E eu falei, uau, isso daí é legal. Daí você tocou no assunto celular, né? Foi justo quando eu estava correndo de Fórmula 3, o primeiro celular meu tinha mais ou menos essa altura, era aquele Motorola gigante. Que tinha aquele flipzão. Não era nem o não, flip. flip era só a parte de baixo, só pros números. Não, acho que não era nem o flip, já ficava tudo aberto com aquela antena gigante. Era quase um telefone sem fio que você podia levar. Enorme. Então, é exatamente isso que acontecia. Eu ficava tão encantado com o telefone, de eu poder levar o meu telefone com o meu número, que eu lembro que eu ia no banheiro, eu levava ele comigo. Em qualquer lugar eu levava ele comigo. Faz isso até hoje, inclusive. Quantos aqui estão ouvindo pelas pistas no banheiro? Aqui? Não, tudo bem, mas hoje em dia você tem um monte de coisa pra ver. Naquela época você não tinha nada, eu ficava esperando. Não tinha nem o jogo da cobrinha, né? Nada, eu ficava esperando pra tocar o telefone, que provavelmente quem tava me ligando tava pagando uns $5 um minuto, né? Pra conseguir falar comigo. Eu, na hora que ligava de volta, também pagava os mesmos $5. E, nossa, como mudou a tecnologia, né? É doido você parar pra pensar. Por isso que eu acho bacana contar essas histórias. Imagina o que vai ser daqui a 20 anos. Exato. A gente não consegue imaginar o que pode melhorar. Lógico, pode melhorar a velocidade, tudo você pode... Mas... Armazenamento. Mas... Aonde que é o limite? Vai ficar mais fino, vai ficar um pouco menor, mas a gente quer uma tela grande pra conseguir ver vídeo, essas coisas. Onde será que vai chegar isso aqui?
Mas não é assunto pra cá, né? Deve ter algum podcast sobre tecnologia, a gente vai seguir eles, mas... Mas isso é realmente interessante porque muda também um pouco da parte de competição para você. Que, por exemplo, você tinha uma estrutura, você já foi com uma outra época também, essa negociação, você viu, você tinha um contato melhor. O Felipe, né, que trabalhava com a gente, Felipe Vargas, ele foi pra Inglaterra em dezembro pra conversar com todas as equipes, viu a estrutura, negociou preço e tudo mais, a gente chegou de volta pro Brasil, a gente tomou a decisão que a gente ia levar nossos mecânicos e comprar as coisas lá que, na época, era relativamente barato comprar as coisas. Comprava tudo usado, caminhão usado, macaco, enfim, minha ferramenta. Então, a gente fez o nosso esquema. Eu fiquei muito preocupado no começo, porque equivalente ao West Surrey, tinha a Carlin, que existe até hoje, Sim. né? Era uma equipe muito grande, né? Tinha os melhores pilotos, melhores orçamentos, melhores estruturas. Então, chegou a gente com um caminhãozinho e o box era só o box. Abria a garagem de qualquer pista lá, só parava o carro, caixa de ferramenta, uma mesinha que dobrava, que a gente abria ela, computador em cima e só. Eram 2 mecânicos, o Felipe como engenheiro, e a gente só contratou um motorista inglês porque era uma direção ao contrária, ele já sabia ir para todas as pistas e ficava mais fácil, né? Os mecânicos do nosso brasileiro, o Keco e o Aguinaldo, não sabiam falar inglês, então era mais fácil fazer isso. Então a equipe era só isso. E aí o pessoal, quando eles desciam, era igual a estocar, montava aquele mega box, estrutura, luzes, isso, aquilo e tal. Convidado. Não, aí eu passava por perto assim, falei, caralho, olha essa equipe, nossa, meus caras têm tudo aqui, 3 engenheiros, isso, aquilo, como é que a gente vai fazer? Olha, parece uma equipe de kart isso aqui. Mas, né, foi parte do meu amadurecimento, que estrutura não quer dizer nada. Cara, eu lembro como se fosse ontem, quando a gente foi pra Zandvoort daquele ano, o Mundial, da Marlboro Masters chamavam, tinham 40 carros, todos estavam lá, o Hamilton, o Rosberg, todos. Que eram todos os carros que corriam nos campeonatos de Fórmula 3. Espalhados pela Europa. Espalhados pela Europa. Não, até caras de fora vieram, o pessoal da Toms veio do Japão. E aí, era um mega evento, era o maior evento de Fórmula 3 do mundo, assim. E, cara, um box mais lindo que o outro. Eu tenho uma foto, depois eu vou trazer um dia aqui. Nosso carro era sempre um carro só. E os boxes de Zandvoort eram sempre divididos em 2. Então tinha uma equipe lá, eu acho que com 3 carros, e não tinha mais espaço pra gente. Então deram assim, acho que 1/3 de uma porta assim, e botaram uma outra equipe que era Ghinzani, sei lá, uma equipe grande, ou Prema, não lembro. E a nossa equipe, cara, não tinha nada. Tinha um bannerzinho que tinham feito assim, aquele bannerzinho que você imprime em qualquer lugar, tinha um do lado assim. Nada, uma caixa de ferramenta, o nosso carro assim, coisa mais simples do mundo, e a gente fez a pole. Então, só para parênteses nessa história, ele nem lembra disso daí, mas o tal do Ghinzani, que tinha uma equipe de Fórmula 3, esse Ghinzani chegou a correr de Fórmula 1. Mas continua. Você nem sabia disso. Não, né? sabia. Ele trabalhou, fez alguma coisa com... Eu não lembro agora. Mas anyway, então assim, foi... Estrutura é uma coisa que hoje em dia você consegue impressionar o pai de piloto que não entende, que acha que estrutura é alguma coisa. Mas no fundo, é aquele relacionamento de mecânico bom, troca de peça preventiva, uma engenharia boa, pode ser um engenheiro, não precisa de ter 10, entendeu? A gente tá falando de Fórmula 3. Lógico, quando você vai na Stock Car, você tem o lado comercial, né? Que você tem que impressionar os patrocinadores, é um outro formato. Só que Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, é tudo o trabalho do piloto, com o engenheiro, com os mecânicos. Não interessa se tem um caminhão que vale 100 mil reais ou um caminhão que vale 2 milhões de reais ali, entendeu? É uma coisa que eu aprendi isso lá. Na época eu fiquei muito assustado, porque eu falei, cara, olha a estrutura disso aqui, e a gente ganhou uns campeonatos. Eu não ganhei o Marlboro Master aquele ano, porque eu errei na largada, eu fui pra segunda, o Christian Klein me passou. O Zandvoort é uma pista que não passa. Não tem jeito. Eu tentei a corrida inteira, fiquei na bunda dele, não consegui passar. Mas ficamos em terceiro no campeonato, ganhamos o campeonato do ano seguinte, com uma estrutura muito simples, muito pequena. E a mesma coisa aconteceu quando a gente foi pra Fórmula 2. Sim. A gente negociou com as equipes que tinham, que na época era a Arden, do Christian Horner, que tá na Red Bull hoje em dia, várias equipes grandes, a Supernova, você deve conhecer. E aí a gente foi obrigado a se aliar com uma equipe
de umas grandes, porque eram só 10 vagas no primeiro Uhum. ano da Fórmula 2, era aquela reestruturação da Fórmula 3000 para GP2, que era o chamado, Sim. e eles não queriam 2005, né? eles não podiam dar vaga para uma equipe que não tem histórico nenhuma, que era nossa, tinham 2 anos na Europa, 3, era o terceiro ano nosso. E aí a gente teve que se juntar com uma equipe que já tinha um histórico para conseguir a vaga, mas em 6 corridas essa equipe já saiu, ela virou Piquet Sports, porque era uma equipe que queria fazer dinheiro, né? E a gente percebeu que não deu certo o relacionamento com eles, eles já saíram e continuou a Piquet Sports até mesmo depois que foi pra Fórmula 1, eles continuaram lá. O papo tá muito bacana, mas agora é a hora que a gente faz aquele momento pit stop do nosso programa, que a gente vai contar mais histórias aqui. Já que vocês, rapazes, pilotaram um monte de coisa na vida, qual o carro mais diferente, assim, aqueles que vocês olham e falam, nossa, como que eu pilotei isso daqui? O pior carro, o mais Não tô falando o pior, É, o mais não. diferentão. Se quiser pôr o pior, diferente em que sentido? aquele que você fala, nossa, mas como que isso aqui é um carro de corrida? Sei lá, ou o pior mesmo, enfim, o carro mais diferentão. Qual que foi o seu pior? Você lembra? Pior é que eu já pilotei muita coisa na minha vida. Então, mas assim, o pior assim, é o mais difícil de guiar? não, O que mas que você o mais acha? estranho, eu acho que, não sei se você concorda, mas na época que a gente pilotou o A1GP, era um carro maravilhoso, barulho, velocidade. Só que ele era estranho de pilotar, que ele era um pneu fininho na frente e um pneu gigante atrás. Parecia que ia ser um carro muito dianteiro, mas era um carro muito ariscozinho, assim. Não, era bem traseiro o carro, não era? Bem É. traseiro. Mas o Fórmula E também não foi um carro muito confortável de andar, um carro pneu radial, carro muito, muito manhoso de andar, muito. Pra mim o mais difícil provavelmente é o Fórmula E. Das duas gerações que você andou. Exato. Eu acho que de tudo que eu vi da carreira dele, que eu me lembro, o mais diferente que ele guiou, sem dúvida, foi um carro de Fórmula E. Acho que para mim foi a primeira geração do carro de Grandin que a gente correu em 2003. Eu corri no primeiro evento de Grandin com o carro de Grandin, não no primeiro evento, no nascimento do carro de Grandin, e corri na última na última corrida do mesmo carro de Grandin, que isso aconteceu em 2014, se eu não me engano, 2016. Isso. Foi 2000. Então eu corri Daytona 2003 e Petit Le Mans 2016 com praticamente o mesmo carro, só desenvolvido. E a primeira corrida que a gente andou era péssimo. Bom, você vai lembrar disso. Pra você ter uma ideia, era difícil fazer o banking em Daytona cravado, de pé Mas a embaixo. diferença é que o banking naquela época não era liso, né? Era ondulado. Hoje em dia Não, ele mas é mesmo liso. assim, nossa, porque a gente voltou pra lá com o mesmo carro lá no ano seguinte você nem sabia que você Porque a tava lá própria no banking. NASCAR, o primeiro que eu Não. fiz de NASCAR em 2010 ou 11, não lembro agora, na truck, não era flat. Você vinha assim, vinha pulando na Não, 3x4, era assim, pulando. ó. Não, era pulando, mas não era assim, não era isso que afetava. Pra você ter uma ideia, nesse ano a gente virava 1 minuto 52, 1 minuto 53. A última geração do mesmo carro, a gente fazia a volta em Daytona em 1 minuto e 38. O mesmo carro. Exatamente. Óbvio que evoluído, desenvolvido tudo, mas era gritante a diferença. Esse daí foi o carro mais difícil que eu guiei. Tá aí, esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.000 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguindo com o nosso programa, você comentou, Nelsinho, aí da Fórmula 2, da GP2, que foi um salto importante. Tirando a Fittipaldi, foi talvez a equipe brasileira que mais perto chegou de Fórmula 1 ali. Mas como que foi essa transição Fórmula 2 depois de Fórmula 3 para equipe, para Fórmula 2 para equipe, com uma equipe nacional? Olha, não, foi... Quer dizer, não sei quanto nacional era a equipe também já nessa época. Não, acho que a transição mais difícil foi do Brasil para lá, para Inglaterra fazer Fórmula 3. Tá. Aí depois que a gente ganhou o campeonato, a gente já estava um pouco estabelecido lá. Fazer Fórmula 2 não foi um salto tão grande, foi um salto meio que, né, opa, agora já é, né, logo antes da Fórmula 1, mas mesmo assim, aquela época a Fórmula 2, chamada GP2, era muito mais simples do que hoje em dia. Hoje em dia é um carro um pouco mais complexo, eu acho que a equipe
precisa de mais gente, é um carro turbo, tem DRS, um monte de coisas. Enfim, na minha época foi o primeiro ano do carro, o carro deu vários problemas no primeiro ano, problema de freio, problema de aquecimento, foi realmente o primeiro ano que essa era nova da Fórmula 2, né? Dessa gestão atual. Mas, cara, foi bem. A gente quase ganhou o campeonato no segundo ano. Depois que fui pra Fórmula 1, a equipe ganhou o campeonato com o Maldonado. E aí depois a gente acabou fechando. O Felipe continuou na equipe depois que eu tava na Fórmula 1. O Felipe Vargas continuou na equipe. E aí, quando ele resolveu voltar pro Brasil, aí ele vendeu a equipe, a participação dele, e mudaram o nome da equipe. Mas, não, ela teve um histórico grande na Fórmula 2, ela ficou lá vários anos. O Xandinho ficou lá 3 anos, depois teve o Betinho Valério, ganhou a corrida também. Eu lembro do Betinho ganhou a corrida em Silverstone, em cima do Grosjean, foi a corrida de principal. Betinho ele não tinha nada, né? Porque ele era enorme. né? Grande o Betinho. Então, não, tiveram momentos bem legais. Eu acho que foi bom para os mecânicos também conhecerem, sair um pouco. É sempre bom poder sair do Brasil e evoluir um pouco a cabeça, ver coisas diferentes, método de trabalhar, e ver como a cultura brasileira ela é muito legal, saudável. Quer dizer, saudável que eu digo assim, feliz, né? A vida na Europa, ainda mais na Inglaterra ali para cima, é triste. Quando você está acostumado com sol, calor, as pessoas 5, 6 da manhã pode chegar na pista ainda já tá quente, comparado com a Inglaterra que, cara, faz calor só, talvez chutar alto no ano bom, 3 meses durante o ano, né? Nossa, Eu ouvi dizer que chove lá um pouco, é verdade? acho que você sabe bem, né? Então, Mas fica meio cinza. Pô, não né? dá nem pra sair de camiseta na rua. Então, Aliás, bacana a camiseta de vocês aí. Tem umas camisetas bacanas aí, tô vendo aqui, ó. aqui a gente vai tentar usar uma camiseta diferente todo programa. eu vi uma hoje aqui. Não sei se a gente tem o suficiente. O pior foi legal. Eu joguei esse Você jogo. jogou isso aqui? Eu joguei esse Pra quem não jogo. tá vendo, pra quem tá ouvindo pelo áudio, eu tô com uma camisa do Enduro, do Atari. O jogo, o Christian, a hora que me viu, nossa, eu joguei esse jogo. Você foi no lançamento, né, do Atari. Com certeza. E o Christian foi a capa de um dos jogos de videogame que eu mais joguei, que era o GP2. A capa do jogo é você. Aquela foto da capa daquele jogo, tá eu e tá o Herbert atrás de mim de Isso, lote. Então, aquela foto foi tirada no final da reta em Aida. Tá. Uma pista em Aida onde eu só... Não, a Fórmula 1 correu... Eu só corri um ano lá. Foi em 94, terminei em quarto as corridas. Inclusive, essa prova de Aida tem uma curiosidade muito legal, porque era uma pista particular, né? Uma pista particular. E aí, quando chega o Media Guide ali das informações, tava lá, pista construída não sei o quê, proprietário fulano de tal, e tá lá, recorde da pista. Era o proprietário que tinha um Fórmula 1 antigo, e o recorde da pista era dele, porque era o carro mais rápido que andou naquela pista. Aí depois o Senna acabou quebrando o recorde daquela corrida. Mas, Christian, você participou de 94, seu último ano de Fórmula 1. Como que foi migrar para os Estados Unidos depois? Como que foi essa parte de carreira de sair da Fórmula 1 e vai começar um novo passo nos Estados Unidos? Bom, na verdade, não era a nossa ideia, né? Eu lembro que final de 94 a gente foi para Monza correr, terminou a classificação no sábado à tarde. Inclusive, a gente estava negociando com várias equipes e estava tudo meio devagar, o povo meio estolando. A gente estava conversando lá com a Tyrrell, não tinha vaga aberta em nenhuma equipe grande, então eu ia ter que ficar numa equipe média de novo, mais uma temporada. E eu e meu pai voltamos pro hotel e a gente estava tendo uma conversa informal, falando, bom, e aí, o que a gente faz? Isso, aquilo, vamos continuar aqui numa equipe média, não vamos? Daí um olhou para a cara do outro e falou, vamos correr de Indy, vamos um ano para os Estados Unidos e daí a gente volta para cá. Tanto que a ideia inicial era ir um ano para os Estados Unidos e daí voltar para cá, só que um ano acabou gerando o resto da minha vida, praticamente Mas você tinha alguma coisa? Ou foi tipo, vamos correr e vamos atrás? Você tinha já uma sondagem, alguma coisa? Ou... Não, porque a gente não tinha aberto essa oportunidade, essa possibilidade. Até então, o Christian estava correndo de Fórmula 1 e a minha carreira ia ser a Fórmula 1, pronto. E daí a gente falou, vamos correr de Indy. Daí abrimos essa possibilidade, ligamos pro Rick Gorn lá da Reynard e começamos meio que sondar com ele.
Daí o Emerson também me colocou em contato com o Carl Haas. E em 95, quando o Tracy foi contratado, na verdade, eu quase corri no lugar do Tracy. Tá. E daí a Budweiser queria um piloto americano ou canadense no primeiro ano. E daí a Budweiser acabou me patrocinando em 96, quando eu fui para lá. Mas eu lembro que quando estava na semana do Grande Prêmio da Hungria, que foi até um pouquinho antes do Grande Prêmio de Monza, eu saí do Brasil, passei em Chicago, conheci o Carl, conversei com ele. De Chicago eu embarquei para a Hungria, fiz a prova lá na Hungria e daí tinha uma boa chance de poder ir de Newman Haas e acabou não dando certo. Daí fizemos aquele carro com a bandeira do Brasil, né? Bem legal, diga-se de passagem. E eu terminei em segundo em Indianápolis, logo na minha estreia lá de Indianápolis. E daí o primeiro ano acabou gerando no meu primeiro contrato lá da Newman Haas, que foram de 3 anos, daí eu renovei por mais 2 anos e praticamente aquilo que tinha acontecido, eu simplesmente perdi o bonde da Fórmula 1. Porque eu já tinha uma vida lá nos Estados Unidos, né? Papagaio, periquito, enfim, tudo, casa, isso, aquilo. E daí eu acabei ficando pelos Estados Unidos. Mas a ideia inicial era 1 ano lá e voltar para a Fórmula 1. Como que é o mercado de pilotos, mundo afora, para um ex-Fórmula 1? Um ex que eu falo assim, um cara que passou da Fórmula 1 vai reconstruir a carreira em outro lugar. Como que é visto? É diferente? É um diferencial? Abre portas você ser um piloto que passou pela Fórmula 1? Se você não teve resultado, não. Você tem que se provar e tem que, né, para mim, lógico, quando você logo sai da Fórmula 1, talvez sim, abra portas e tem interesse. No meu caso, a Toyota se interessou, tinha um brasileiro que trabalhava na Toyota da NASCAR, foi o Laerte Zata, e ele tinha todo o interesse que eu fosse para lá, testar isso, aquilo, que foi o motivo que eu acabei indo, assim, assim, não é que eu me arrependo porque eu fiquei apaixonado pela NASCAR, mas eu queria ter, talvez, insistido mais alguns anos de monoposto, ir para uma Fórmula Indy, alguma coisa assim, mas acabei abraçando essa oportunidade. Quando eu fiz os meus primeiros testes de NASCAR, eu não achei o carro nada demais, assim, para mim era uma diferença muito grande de Fórmula 1 para NASCAR, ainda mais nos trucks, assim. É mesmo? O NASCAR não fazia curva pra caramba, principalmente no misto. Mas assim, eu achei que você ia responder algo diferente, mas tudo bem. Mas eu falei, cara, quer saber? Já tô aqui, vamos fazer uma corrida para sentir como é que é. E a primeira corrida foi Daytona. E a corrida foi espetacular, cara. Nossa, assim, foi... Mas foi de Arca, não foi? Não, eu precisava fazer uma de Arca para ter aquela... A licença. A licença, mas aquela Quem que eu não nem lembro fez o que uma corrida de Arca? Aí eu já... Desde o Noé começou. Foi no dia anterior, eu acho, que da própria Truck. Aí eu fiz a primeira corrida de Truck, eu fiquei em quarto, quinto, e eu achei a corrida... Cara, eu achei o formato da prova tudo muito legal. Aí foi isso aí que me apaixonou. Não o treino em si, andar com o carro sozinho, sei lá, achei uma bosta, sei lá, não achei nada demais. Mas a corrida eu achei... Nossa, eu fiquei maluco com a corrida. Só que, de novo, me ofereceram um contrato, né, na equipe que chamava Red Horse. Red Horse. E que eu tava com o número 1, acho que era. E aí, o cara que tava... Eu não vou dizer me empresariando, mas estava me consultando lá, ele me levou pro mau caminho, acabou brigando com eles, me ofereceram um contrato da temporada inteira, mas parece que não queriam pagar muito. Eu não lembro o que era na época, mas nosso amigo em comum, que eu não vou falar nomes aqui, fui na onda dele, eles acabaram se chateando, porque o cara que estava comigo não queria aceitar as coisas dele, e foi errado. Que a gente acabou indo para uma outra equipe, que a equipe não era nada demais, a gente acabou não fazendo o ano inteiro, porque eles não tinham orçamento para fazer o ano inteiro, e aí no ano seguinte foi andar com o Kevin Harvick na equipe do Kevin. Mas, enfim,
Mas a NASCAR, o que me apaixonou pela NASCAR foi realmente a convivência, o dia a dia, o lifestyle, como o Chris disse. Aquilo lá não é um estilo de vida, né, a NASCAR. E as corridas são muito dinâmicas, muito legais, né? Mas, de novo, voltando, eu queria muito ter tentado a carreira na Indy, que eu nunca fiz, que eu nunca tentei. Mas depois que eu embarquei na NASCAR, acabei ficando por lá. Você chegou a ter oportunidade? Fiz um treino na Penske uma vez. Em Sonoma, né? Foi muito legal. Mas era um treino obrigatório deles pegar um rookie. Eu era um rookie que tinha muita experiência, acabaram me pegando, mas eles já tinham um contrato com outros pilotos, era mais pra... Mas conversa pra pilotar mesmo? Chegou Não, a ter, eu nunca fui abriu. muito atrás, não. Tá. Nunca fui atrás e eu devia ter feito. Foi um dos meus arrependimentos, foi não ter tentado fazer isso. Como que é esse ir atrás, Christian? O que é o ir atrás de uma equipe? É se apresentar, ligar, Passar a mão no telefone. passar a mão no telefone e ligar. Oi, gente, eu sou o Christian e queria conversar com... Melhor, eu sempre preferi encontrar. Tá. Eu nunca fui muito um cara de ficar ligando, porque chega uma hora até, às vezes você tem que ligar tanto que você acaba sendo um cara, sei lá, um chato, entendeu? Fica ligando, e daí a pessoa que está interessada em você vai responder a sua ligação. A pessoa que não está muito interessada, ou se de repente ela quer ganhar um pouco de tempo, empurrar com a barriga, ela não vai te responder. Então, eu sempre gostei de encontrar as pessoas, cara a cara. Ou você quer fazer, ou você não quer fazer. Não quer fazer, tudo bem, ótimo, amigos, muito obrigado. A gente se conversa, sei lá, na nossa próxima encarnação. E então foi isso. Eu sempre, na minha vida, principalmente depois que eu estava mais voando solo, eu sempre fui um cara meio preto no branco, entendeu? Para mim não tem muita enrolação. Ou é ou não é. Ou você quer fazer ou você não quer fazer. Se não quer fazer, também não tem problema. Eu não tenho nada pessoal contra você. Só que não fica gastando meu tempo e eu também não vou ficar gastando o seu. Então, os meus contatos contatos que acabaram se transformando em contratos, né? A minha vida inteira praticamente foram assim. E eu diria que o meu pai sempre esteve muito próximo da minha carreira até mais ou menos a época da saída da Walker para Newman Haas. A hora que eu passei para Newman Haas, daí... 96. Isso, em 96. Daí eu fui muito mais solo daquele ponto em diante. E daí foi isso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, ou quer ou não quer. Ou quer ou não quer, realmente uma coisa curiosa. E como que é também, ao contrário, quando as equipes começam a procurar vocês para alguns eventos mais isolados, tipo Le Mans, provas específicas, como que é esse tipo de abordagem? O teu telefone toca. O telefone toca... Ou se não alguém esbarra em você na pista, eu quero conversar com você, não sei. É isso, não é ou não? Ou senão você recebe um e-mail. Hoje em dia você recebe um e-mail. Mensagem no Instagram. Direct lá. Mas você tem que ser visto. Quem não é visto é esquecido, né? Então você tem que estar. Hoje em dia, se você quer essas vagas, você tem que ficar indo para as pistas, tem que ficar passando na frente do cara, ele tem que ficar te vendo. Se você não vai, a pessoa acaba esquecendo e você tem que criar mais leads, né? A mesma coisa que você está procurando patrocinador. Se você manda 1000 propostas, né? Você cria mais chance de receber alguma coisa. Se você manda 100, diminui. Se você manda nenhuma, não vai uma cair no seu colo. Então, esse negócio de conseguir vagas, conseguir rides para fazer essas provas, você tem que ficar indo atrás, né? As coisas não vão cair no seu colo simplesmente assim. E hoje em dia tem cada vez mais pilotos com orçamentos, com budgets, com dinheiro próprio, com dinheiro que eles arrumam, com, enfim, X patrocinadores. Então, as equipes também estão ficando um pouco... Eu acho que na época do Chris, as equipes eram um pouco mais saudáveis e eles podiam escolher os pilotos com mais facilidade. Hoje em dia, você tem um percentual muito alto de pilotos que levam uma grana para a equipe e correm, entendeu? Então, eles mesmos que decidem onde eles vão andar. Lógico, as equipes melhores, né? Eles têm um patrocínio próprio, escolhem pilotos bons com os patrocinadores, mas é muito diferente. Eu acho que na época do Chris, me corrija se eu estiver errado, você tinha muito mais equipes com orçamento próprio escolhendo os pilotos do que hoje em dia.
Acho que hoje em dia você acaba estando um pouco mais engessado, justamente porque você não tem o dinheiro. Então, uau, eu preciso ir com você, eu preciso ir com você porque você tem X de dinheiro, ele tem Y de dinheiro, mas consegue complementar o meu orçamento. Ao contrário de, nossa, eu quero ir com outro piloto aqui, só que aquele outro piloto, que é, na minha opinião, que tem mais talento, só que ele não tem o dinheiro. E ele não tendo dinheiro, eu não tenho dinheiro para correr. Então, como é que faz? Eu preciso ter o dinheiro para correr. Isso, concordo. Concordo com você, eu acho que isso mudou um pouquinho. Na sua época de Indy, vai, vamos pegar no auge da categoria ali. Você acha que um Devlin Francesco, por exemplo, conseguiria entrar numa Andretti? Nunca. Então, Estaria naquelas equipes lá de trás que era onde todo mundo ficava. O pessoal... E às vezes o mesmo Devlin ficava ficava numa daquelas equipes de trás 2, 3 anos, ou um ano, andava bem pra caramba, e daí uma equipe grande vinha pra contratar ele. Tá. Só que ele entrar meio que de cara numa equipe grande, não, de jeito nenhum, não rolava. Dinheiro que fosse. Não tinha essa preocupação. A não ser que fosse um Stroll da vida, né? Pra comprar equipes, mas mesmo assim... Tudo bem, mas daí no caso ele tá comprando a equipe inteira. Sim. Então ele comprando a operação, ele tá mudando a história do jogo. Sim. Chegando na parte final do nosso programa aqui de hoje, Christian, vou abrir a pergunta final para os dois aqui. Por exemplo, o que ainda você quer fazer, que você ainda quer, tipo um sonho que você quer realizar nas pistas, e aquilo que, putz, faltou talvez eu fazer em termos de competir, de carreira, não às vezes de conquista, mas assim, olha, acho que faltou correr aqui, faltou fazer essa prova, faltou alguma coisa. Pra você, o que ainda falta? Cara, pra mim, eu nunca fiz uma categoria mais de 5, 6 anos pra você começar, porque às vezes demora, tem hora que você dá liga logo no começo com um carro legal, com uma equipe boa, com patrocinadores legais e o negócio fica por muito tempo. Tem hora que demora. Mas eu nunca tive a oportunidade de ficar numa categoria muito tempo. Sabe, a NASCAR foi uma falta de patrocinadores, né? Você ser brasileiro na NASCAR, praticamente impossível. Eu tive sorte de ter uns patrocinadores da Qualcomm, da Works, tive alguns patrocinadores lá que me mantiveram lá alguns anos, mas aquilo não durou muito, durou 3, 4 anos. E aí depois eu meio que tive a sorte de ter o Rallycross no meio, que é uma categoria também comercialmente não tinha muito dinheiro, mas me contrataram para fazer. E logo em seguida surgiu a Fórmula E. E depois eu voltei e resolvi voltar pro Brasil. Mas eu nunca tive assim, nunca fiquei numa categoria mais de 5 anos para criar um vínculo muito forte com a equipe, com o carro, para me sentir realmente muito em casa, né? Muito confortável. A Stock Car eu tô na minha terceira equipe e eu sinto que com a equipe que eu tô agora, eu devo ficar um bom tempo, né? A não ser que alguma coisa muito diferente aconteça, mas a vontade de ficar para, né, criar um histórico de alguns campeonatos, eu quero ganhar pelo menos uns 3 campeonatos da Stock Car e tudo. Ao mesmo tempo, em paralelo, eu quero poder ainda fazer umas corridas fora, né? Eu quero poder fazer Le Mans ainda, né? Eu vou fazer LMP2 o ano que vem, com a United 2023. Então eu quero poder fazer essas corridas ainda enquanto eu estiver saudável, ainda estiver né, fisicamente bem para pilotar esse tipo de carro, que eu acho que ainda tem pelo menos uns 10 anos. Mas a maior vontade mesmo é criar A tua vontade era falar enquanto você não tiver que nem eu, né? Mas aí vai demorar muito, né? Porra, calma aí. Mas é mais isso, eu acho que, assim, na Stock Car, assim, é ganhar 3 campeonatos, assim, é o meu foco, é ser tricampeão da Stock Car, assim, e podendo fazer outras provas fora de vez em quando, mas, obviamente, cada vez mais, ficar mais no Brasil, até para construir, meus negócios estão fora, estão cada vez tomando mais meu tempo, né? Não dá para ficar viajando toda hora para fora, ao mesmo tempo querer fazer negócio aqui no Brasil, porque não dá para fazer tudo bem feito se você não foca nas coisas, né? E você, Cris? V8 australiana. Ah, Supercars? Cara, eu sou apaixonado por aquela categoria. Eu acho que eu tive a oportunidade de guiar tudo no mundo. A única coisa competitiva que eu não guiei, que ficou faltando, foi V8 australiana. Mas assim, bateu na... Tinha umas provas de longa duração, às vezes que 1, 2 pilotos, mas você chegou a ter alguma... Não cheguei, mas na verdade eu também não fui atrás. Tá. Eu tive um contato uma vez, tô até tentando lembrar quem foi.
foi um australiano, um dono de equipe, que mandou um e-mail pra gente lá nos Estados Unidos, mas eu não lembro direito quem foi, mas começamos a conversar, não, e aí rola, não rola, daí e tinha alguns conflitos no meio Tá. do caminho, e daí acabou não dando certo, mas respondendo a sua pergunta direta, V8 australiana, foi a única categoria grande que eu não fiz, que ficou faltando. Não, puta, eu sou apaixonado. Você já chegou a andar com ela ou não, né? Assim? Não, mas o que eu não fiz, eu esqueci de falar isso, mas o que eu não fiz foi Indy, que eu queria Tá. ter feito. Uma 500 milhas, por exemplo? Ou um Não, o um campeonato em si. Tá. Você ainda acha que pode fazer uma Indy 500 ou acha que esse trem passou? Cara, não, dá pra fazer, porque Indy 500 é mais perigoso, mas ao mesmo tempo ela é mais fácil. Mas é uma corrida que exige muita experiência. Tá. Mas é uma categoria que dá pra fazer. Tem muitos pilotos que fazem só essa prova todo ano, Uhum. né? Que é a questão lá do... O Carpenter, por exemplo. O Carpenter, por exemplo, ele é um especialista naquilo e faz aquilo todo ano. Uhum. Mas, de novo, é um risco de fazer uma prova que pode se machucar por causa de uma corrida, não por causa de um campeonato, né? Não sei, aí teria que pensar se é uma equipe boa, aí talvez valha a pena. Entendi. Um pouco mais das histórias, então, aqui do Christian Fittipaldi, do Nelsinho Pequeno, nosso podcast Pelas Pistas. Você que sempre gosta de saber um pouco mais de histórias, pode colocar também nos comentários o vídeo aqui, se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou até mesmo nas nossas redes sociais, no @pelaspistas360. Que tipo de histórias mais vocês gostariam que a gente explorasse com os caras que têm mais bagagem de pista, como disse ali o Christian, só não correu de supercars, o Nelsinho faltou pouca coisa também para poder competir de tudo. Eu acho que é um programa que é bacana, eu acho que é isso, poder trocar essa experiência, né? De você poder comentar o que vocês correram, desses bastidores de vida de vocês, que eu acho que é muito bacana, né? Uma coisa que a gente podia falar em algum programa Oi. próximo é o que a gente recomenda, quais são... O que na sua carreira, as coisas que você Que você errou, teria feito diferente? teria feito diferente, tipo, o que você faria pro seu filho que talvez pra você não foi feito da maneira certa. Eu acho que isso aí tem bastante coisa que a gente consegue, né, talvez agregar pra pilotos novos Sim. que estão começando a andar, que não vou dizer que estão perdidos, mas que precisam prestar atenção nessas Não, que a gente X consiga coisas aqui. explorar. Uhum. É mais ou menos isso, passar uma experiência que a gente teve. E eu acho que você vai concordar comigo, de repente o que funcionou para mim não funciona para você e vice-versa, e talvez não possa funcionar para o piloto novo que está entrando na brincadeira agora. Mas pelo menos a gente está passando a experiência. Mas são coisas fundamentais que eu acho que Exatamente, precisam ter, entendeu? então chama-se experiência, chama-se vivência. Uhum. Então, a gente já passou por isso. De repente, concordo com você. Pode ser um assunto bem interessante para gente tocar. Não, bacana. Pedir para nossa chefe de equipe, a Karina, anotar a sugestão aqui para a gente ter num programa futuro nosso. Beleza, rapazes? Tudo jóia? Fechado. Valeu demais uma vez para você aqui com a gente. Obrigado de novo, Nelsinho. Obrigado, Christian. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Pelas Pistas. Então, aquele recadinho de sempre. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações ali, ver sempre os nossos cortes, nossos melhores momentos. E também nas plataformas de áudio. Estamos em todas ali, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio. Você pode ali seguir o Pelas Pistas e também no @pelaspistas360, @pelaspistas360 no Instagram. E na próxima semana tem mais assunto, tem mais velocidade para você no nosso programa no Pelas Pistas.